Bom, agora nós já estamos no YouTube, trazendo a mensagem para os nossos queridos que vão nos acompanhar durante a semana, assistindo a estes vídeos que nós preparamos sobre as mensagens que nós meditamos em nosso espaço. E nós estamos, desde a semana passada, pensando quais seriam os verbos que a Bíblia utiliza para falar sobre o cuidado. E uma coisa nos ocorreu, né, que a própria ideia do cuidado envolve um verbo, que é o verbo cuidar. Só que o cuidar não é só fazer aquela coisa romântica, vou usar uma palavra difícil, né, melíflua, da gente fazendo aquela coisa de mel, vou cuidar de você, tadinho, troca a fralda, dá mamar. Não é isso. A Bíblia tem verbos muito específicos sobre a nossa responsabilidade de fazer algo por alguém, principalmente os mais vulneráveis, principalmente por aqueles que sofrem. E nós começamos a série falando de um verbo muito importante, que é o verbo servir. Espero que ele tenha, aquela mensagem tenha ajudado a gente a entender essa dimensão prática que a palavra de Deus nos dá sobre a nossa maneira de ser cristãos no mundo. Ser cristão não é ter uma vida meramente contemplativa. A contemplação é uma pequena parte da nossa espiritualidade. A essência da nossa vida cristã é prática, é ação, é fazer as coisas, é fazer algo por alguém. E é assim que a gente vai servir ao Senhor. Servimos ao Senhor foi a frase que marcou a semana, né? Tem um amigo que mandou uma mensagem adorando os recortes, né, que eu fiz para o YouTube com as expressões sobre o servir. E ele então disse, poxa, Irênio, aí tem tanta coisa para a gente desenvolver, tanta coisa para a gente falar. É exatamente isso que a gente quer, colocar ideias para a gente poder pensar durante a semana. A segunda palavra que nós vamos refletir, que denota a ideia de cuidado e que nós encontramos na Bíblia, é a palavra cooperar. Essa palavra que hoje é muito utilizada na sociedade. Ela é vista hoje como a base de uma economia solidária. Nos países mais desenvolvidos, o cooperativismo tornou-se a mola mestra da economia. Então, em vez de empresas estarem nas mãos de uma pessoa apenas, elas são gerenciadas por grupos cooperativos, por cooperativas, por sociedades de cooperados. Essa é a base da economia que está movendo os grandes países, os países mais desenvolvidos. Essa ideia ainda não colou no Brasil, mas ela está presente em alguns setores e principalmente quando as empresas começam a chamar os seus funcionários como cooperadores. Já não chamam mais os recursos humanos da vida, já não chamam mais funcionários de empregados, mas de cooperadores, parceiros que têm essa mesma ideia. A Bíblia fala sobre isso? Fala, e eu quero pensar nisso com vocês. Eu escolhi um texto que vai servir de base para a gente pensar sobre essa ideia da cooperação, porque ela lembra para nós que Deus nos vê não como seus servos, Ele não nos vê como seus empregados, não como escravos, não como serviçais, Ele nos vê como cooperadores. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Isso é uma palavra que deve ficar guardada no coração da gente. Paulo entende que ele é um cooperador de Deus
e ele sabe que ele não está sozinho, todas as pessoas com quem ele está conversando, ele inclui todos os membros da igreja, todos os cristãos, para dizer: nós somos cooperadores de Deus, todos juntos. Nós cooperamos com Deus para que a sua graça se realize no mundo. E então, gente, como cooperador de Deus, não vamos permitir que essa graça passe por nós em vão, sem produzir fruto, sem ter significado, sem produzir resultados. Isso é algo que a gente tem que pensar hoje como crentes. Será que a nossa vida tem resultado em cooperação para que a graça de Deus se manifeste no mundo? Olha, quando a gente está falando de graça, a gente está falando de amor, a gente está falando de compaixão, a gente está falando de misericórdia, a gente está falando de perdão. É isso que a graça nos trouxe. E que essa graça não tenha passado por nós em vão. Ou seja, que esse amor, que essa misericórdia, que essa compaixão, que esse perdão não tenha sido em vão. Que a gente faça isso se multiplicar, acontecer na vida de outras pessoas. Uma frase para a gente, então, pensar sobre isso. Vida em Cristo envolve um esforço de parceria, de unidade entre cristãos e cristãs, a fim de que a missão de sinalizar o reino de Deus no mundo se concretize. A gente tem essa função como cristão, é a nossa missão, a missão que Deus deu para nós, aquilo que o Senhor entregou para a gente como uma tarefa para a gente. Vocês vão precisar colocar sinais dessa graça no mundo, sinais desse amor, sinais dessa compaixão, dessa misericórdia, desse perdão por onde vocês estiverem passando. A palavra cooperar é usada na Bíblia exatamente para designar esse esforço conjunto entre cristãos e cristãs, de fazerem com que aquilo que Deus gostaria que chegasse ao coração de toda a humanidade pudesse se tornar possível. Cooperar é reunir forças. É uma palavrinha que é formada de dois radicais. A primeira é co, de juntos, e operar, que quer dizer trabalhar. Então, cooperar é trabalhar juntos, é reunir forças, é reunir meios para que um empreendimento de qualquer natureza se realize. É atuar em conjunto com outras pessoas para que se possa atingir um objetivo comum. O maior exemplo de cooperador é Deus. Deus, ele deixou a marca dele quando ele diz: eu ajudo vocês e vocês me ajudam. É isso que vai acontecer. É isso que é a cooperação que diz. E ele deixou um exemplo. Paulo entendeu isso lá em Romanos capítulo 8, verso 28, quando ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados juntos segundo o seu propósito. A Bíblia mais antiga, aquela versão corrigida de Almeida, né, dizia que todas as coisas cooperam juntamente, que é uma redundância, né, uma maneira de falar, porque cooperar já é junto. E juntamente é só para reforçar essa ideia de que Deus garante para nós que Ele vai fazer todas as coisas para que até mesmo aquelas coisas ruins, aquelas coisas que parecem tragédia para a nossa vida, operem juntamente com sua graça para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos dar motivação para seguir adiante. Paulo usa então, nesse versículo, a palavra utilizada é uma palavra grega que lembra a mesma base da cooperação, do cooperar em português. A palavra grega é sinergia, ou sinergei, como está escrito em grego. Sinergia. Você já ouviu falar essa palavra em algum lugar?
E essa palavra ele usa para descrever o modo como Deus age, fazendo com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem dos que confiam na sua graça. A palavra sinergia tem esse sentido de trabalhar ao mesmo tempo. O radical grego sim quer dizer, não é só juntamente, lado a lado, mas ao mesmo tempo, e concomitantemente, lado a lado, mas sem ficar um na frente, outro atrás, sem esperar um pouco para que chegue depois. É ao mesmo tempo. Essa palavra é que deu origem a essa ideia de sinergia que temos hoje, que significa reunir forças para um propósito comum, trabalhar junto, colaborar, ajudar. Isso é sinergia. A Bíblia diz que Deus conta conosco para a realização de seus propósitos no mundo. Ele garante que vai estar com a gente, lado a lado, ao mesmo tempo. Enquanto a gente está passando pela aflição, Ele estará conosco. Mas Ele também diz que Ele conta com a gente para que, no tempo dele, a gente esteja pronto para servi-lo. Paulo lembra lá aos Coríntios, algum tempo atrás, nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. É isso que nós somos, porque ao mesmo tempo que Deus trabalha para a gente, para o nosso bem, Deus espera que a gente corresponda da mesma forma, servindo a Ele, colocando-se à disposição dEle, para que seus propósitos se concretizem no mundo. Há um exemplo de cooperação que nós encontramos na Bíblia que é muito forte. Está lá no livro de Êxodo, quando o povo de Israel, o povo hebreu, estava na travessia e eles então têm que enfrentar o povo amalequita. E ali então Moisés é orientado a enviar Josué para comandar o exército, um jovem para comandar o exército de Israel. E Moisés estava preocupado, ele disse, olha, eu vou ficar aqui no monte, acompanhando vocês em oração, intercedendo por vocês, e vocês vão lá guerrear, vai que Deus vai estar com vocês. E ele levou junto consigo 2 dos seus auxiliares, que era Arão e Hur. Vocês conhecem essa história, né? E quando então ele estava lá no monte, e ele então levantava a mão para poder abençoar o exército de Israel. Enquanto ele estava com a mão levantada, o exército de Israel prosperava, vencia as batalhas, avançava, mas aí ele ficava cansado. A mão ia baixando, aí os amalequitas começavam a vencer, a ficar mais fortes. Quando Arão e Hur perceberam isso, eles colocaram uma pedra atrás de Moisés e cada um ficou de um lado, segurando o braço de Moisés até o fim do dia, para que o exército não perdesse a batalha. Isso é cooperar. Esse é o melhor símbolo do que seria cooperar. Há um texto que fala sobre isso. Êxodo capítulo 17, verso 12. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que nela se sentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Que belo exemplo de cooperação, não é mesmo? Eu acho isso fantástico, a Bíblia registrar isso. A cooperação, então, é uma das marcas da nossa vida cristã. E Paulo menciona diversas pessoas que trabalharam com ele, que ele chamava de meu cooperador. Dava esse nome elogioso para os seus companheiros que atuavam como cooperadores dele. Eu fiz uma lista bastante interessante, que acho que deve estar aqui. Não fiz a lista aqui, ela não está aqui. Então, a cooperação, deixa eu esconder para você não ficar pensando depois muito rápido, né?
Então, quais são os cooperadores? Olha, eu vou citar alguns deles. São 6 nomes assim que ele vai citar. Ele vai citar Priscila e Áquila, o casal, né? Romanos 16:3, ele diz assim: meus cooperadores, Priscila e Áquila. Urbano, nosso cooperador, Romanos 16:9. Timóteo, meu cooperador, Romanos 16:21 e 1 Tessalonicenses 3:2. Tito, meu companheiro e cooperador. Esse teve 2 títulos, né? Muito elogioso. 2 Coríntios 8:23. Epafrodito, esse camarada, eu acho que no céu eu vou querer conhecê-lo. Ele devia ser muito gente boa, porque o que ele fala na carta aos Filipenses do Epafrodito, ele merecia um estudo pessoal da gente sobre ser cristão como Epafrodito foi. Ele é o exemplo do cara, e por isso ele chama Epafrodito. Olha só como ele fala do Epafrodito: meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. É muito elogio para uma pessoa só. Devia ser muito gente boa. E tem o Filemon, daquela carta que ele manda como recomendando o escravo, né, que se converteu. Então ele diz que Filemon é também seu colaborador, nosso colaborador. É como ele se dirige a Filemon. Ah, Filemon, nosso colaborador. Que bom, você é um cara gente boa, então recebe o escravo aí direitinho, viu? Ele está convertido, ele é servo do Senhor. Essa talvez seja a mensagem mais impactante que uma igreja pode apresentar no mundo. Então, veja bem, a mensagem mais impactante que a igreja pode levar ao mundo é a sua capacidade de cooperar na solução dos problemas que afetam a humanidade. Qual é o problema da nossa comunidade? O que a nossa igreja pode cooperar para solucionar esse problema? O que a sua família passa de problema? O que você, como cristão, pode cooperar para solucionar esse problema? Olha que a Bíblia não está dizendo para a gente fazer, ela diz para a gente trabalhar junto, para a gente sentar junto com a comunidade, junto com as pessoas da nossa família, junto com as lideranças do mundo, para que a gente encontre juntos e juntas uma solução para os problemas humanos. Eu tentei encontrar algumas dessas formas da gente cooperar, da gente trabalhar juntos, mesmo cristãos e não cristãos, mesmo pessoas de credos diferentes, capazes de sentar para solucionar o problema. Aliás, teve uma figura bastante interessante que alguém me apresentou para o problema da cooperação. Por que nós precisamos ser cooperadores? Foi usada a metáfora de um barco afundando lá perto da chegada do cais do porto. E enquanto o barco afundava, as pessoas no cais do porto não se moviam, só assistiam ao afundamento do barco. O grande problema é que a humanidade está afundando. Só que nós não somos pessoas que estão meramente assistindo ao barco afundar. Nós estamos dentro do barco. Nós somos tripulantes desse barco que está afundando. E se nós não trabalharmos juntos para resolvermos o problema da humanidade, vamos afundar juntos. Nós não somos meros espectadores de um mundo afundando, de um barco afundando, como se estivéssemos à beira de um cais, seguros ali, assistindo o navio afundar. Nós estamos dentro dele. Então vamos ver algumas formas de cooperar que a gente pode fazer como cristãos no mundo. Formas de cooperar. Aqui, formas de cooperar como uma comunidade, como cristãos que exercem o cuidado do mundo. Bom, a primeira forma que a gente pode cooperar com o mundo que carece de atenção, de ajuda, de socorro, é fazer todo o esforço
para trabalhar juntos com todas as pessoas para o mesmo propósito. Trabalhar em conjunto só é possível entre pessoas que têm o mesmo sentimento, a mesma percepção do problema. Quando a gente olha para o problema e entende que ele é grave e que precisa de uma solução imediata. Pessoas que amam umas às outras são capazes de fazer todo o esforço para o bem comum. Nós precisamos entender que a guerra que está acontecendo no mundo é uma tragédia para a humanidade. E como cristãos, precisamos trabalhar juntos pelo fim da guerra, de toda a expressão de guerra. Essa deve ser a mensagem cristã no mundo. A fome é algo que dilacera a dignidade de qualquer pessoa. Então, nós, como cristãos, precisamos ter uma sensibilidade de entender que a fome é uma tragédia, que nós podemos trabalhar juntos para poder solucioná-la. E aí nós começamos a incluir outros problemas semelhantes, como a violência, como a questão da falta de dignidade das pessoas em relação à sua condição social, à sua condição de raça, à sua condição de gênero. Nós precisamos nos sensibilizar com aqueles que sofrem, e é só quando nos sensibilizarmos que nós teremos condições de ajudar a humanidade a encontrar solução para esses problemas. Paulo dizia assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Para cooperar, nós precisamos ter o mesmo sentimento, a mesma paixão, o mesmo desejo de ver a solução do problema. A segunda atitude é superar barreiras, porque mesmo que eu tenha um sentimento muito bom, eu vou encontrar barreiras para isso, preconceitos, discriminações. Eu preciso superar essas barreiras, vencer os obstáculos, as diferenças para o bem de todos. Hoje nós precisamos afastar toda raiz de preconceito, de discriminação que existe na prática de fé das igrejas do modo geral. Trabalhar junto pode significar admitir que pensamos diferentes, que temos divergências, que nós temos crenças diferentes, que temos opiniões diferentes, mas isso não pode nos impedir de trabalharmos juntos para a solução de um problema, principalmente dos problemas mais emergentes. Afinal, nós somos diferentes uns dos outros. Somos diferentes em gostos, somos diferentes em aparência, somos diferentes em preferências, somos diferentes em habilidades, somos diferentes em conhecimentos. Nós não somos uma geleia geral em que todo mundo é igual a todo mundo. É um engano pensar que nós somos iguais. Nós somos iguais enquanto seres humanos, mas somos diferentes em todos os demais sentidos. E essas diferenças, elas se tornam ainda maiores quando percebemos que vivemos em um mundo plural e multicultural, porque nós nos identificamos com as expressões culturais, com as expressões humanas que existem à nossa volta. Portanto, não importa quais sejam as nossas diferenças e divergências, precisamos superar barreiras, preconceitos, discriminações para fazer o bem o tempo todo. Isso é um mandamento bíblico. Não nos cansemos de fazer o bem. Trabalhar em todo o tempo pelo bem. Ah, mas o fulano é diferente de mim. Ah, mas ele tem esse problema. Ah, mas ele tem aquele gênero. Ah, mas ele é daquela outra religião. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Não desanimem.
Vamos fazer o bem o tempo todo. E em terceiro lugar, uma terceira atitude, nós precisamos desenvolver a confiança de que um mundo melhor, um mundo mais justo é possível. Estávamos falando há pouco tempo de esperança. Essa esperança é teimosa. A esperança de que é possível a gente construir um mundo melhor. O cristão, ele precisa ter essa esperança de que um mundo melhor é possível. É a nossa utopia. Jesus morreu na cruz por causa disso, para que as pessoas pudessem ser redimidas, para viverem uma nova humanidade, para viverem a vida humana de um outro modo, não esse modo corrompido, esse modo egoísta, individualista que marca a sociedade de nosso tempo. A fé nos impulsiona a agir para que os sinais do reino de Deus se manifestem no mundo. Juntos e juntas, podemos fazer mais e melhor uns pelos outros. Podemos trabalhar juntos em favor da paz. Podemos trabalhar juntos em favor da justiça. Podemos trabalhar juntos em favor do cuidado com a criação, em cuidado dos mais vulneráveis. Tiago, capítulo 2, 22, tem aquela famosa relação da fé e das obras. É aquele mesmo que diz que a fé sem obras é morta. E ele vai dizer, então, de uma maneira muito clara, a fé opera juntamente com as suas obras e que foi pelas suas obras que a fé se consumou. Quem é que vem primeiro? As minhas atitudes ou a minha fé? Elas estão juntas. A fé estimula as minhas ações e as minhas ações acabam fortalecendo a minha fé. Ele fala isso em relação a Abraão. Se você der uma olhada no capítulo 2, ele diz exatamente isso. Foi por causa da fé que Abraão se levantou e foi para uma terra da promessa. E foi exatamente essa atitude de ir adiante que fez com que a sua fé se fortalecesse. Uma coisa está relacionada com a outra. Enquanto a gente não tiver essa coragem de colocar a nossa fé em ação, de nos tornarmos cooperadores uns dos outros, nós não teremos condições de dizer que temos uma fé fortalecida. Agora, com certeza, à medida que a gente age, à medida que a gente junta forças, à medida que a gente ajuda uns aos outros, nós começamos a perceber que a nossa fé pode ser fortalecida. Para a gente concluir essa palavra, eu preciso dizer que nós não estamos sozinhos, nós não somos sozinhos nessa caminhada. Ninguém está sozinho. Mas somos tão poucos. A gente não consegue. Mas não vou conseguir. É aquela história do menino que estava na beira da praia, jogando estrelas do mar de volta para a água. A areia da praia estava cheia de estrelas do mar. E o menino estava ali, jogando as estrelas de volta para a água. E passou então um grande pensador, um filósofo, e pergunta ao menino: o que você está fazendo? Eu estou salvando as estrelas do mar, devolvendo elas para a água. Aí você não vai conseguir, são muitas. Aí disse: não, pode ser que eu não salve todas, mas para essa aqui vai fazer diferença. Aí ele pegou mais uma e jogou. E foi continuando jogando. Para essa aqui vai fazer diferença. Eu não consigo resolver o problema da violência da minha cidade. Eu não consigo resolver o problema da falta de alimentos para as pessoas mais carentes. Mas para aqueles que eu ajudar, já vai fazer a diferença. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando. Nós não estamos sozinhos. O mínimo que eu fizer, juntando com outros mínimos que cada um de nós podemos fazer e que outros vão fazer em todas as partes, vai fazer uma grande diferença. No mundo marcado pelo individualismo, cooperarmos uns com os outros é um ato de coragem. Eu ia escrever que era um ato revolucionário, mas acho que é algo bem ousado.
A gente cooperar hoje dentro de uma sociedade individualista como a nossa, cooperar é ter coragem de sair de nosso lugar de segurança, de achar que o eu é que vai ficar ameaçado para experimentarmos algo novo. O exemplo dos primeiros discípulos demonstra que quando nos dispomos a agir juntos, o Senhor coopera conosco para que sejamos bem-sucedidos. Vou deixar um versículo aqui para a gente terminar a nossa meditação. Então, é o encerramento do Evangelho de Marcos, é o último versículo. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Eles saíram. Eles não ficaram parados. E quando eles saíram, quando eles agiram, o Senhor cooperava com eles. A gente precisa aprender essa lição. A gente precisa colocar isso em prática. Esse é o tempo de a gente fazer isso. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado pelo teu carinho, ó Deus, agora, nesse momento, em falar ao nosso coração sobre a necessidade de agirmos, de tomarmos a iniciativa, de realizarmos aquilo que o Senhor gostaria que nós fizéssemos, independente das nossas capacidades, dos nossos recursos, na confiança de que o Senhor coopera conosco. Senhor, nos ajuda em nossas fraquezas, dá-nos vigor e coragem para seguirmos adiante, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que bom a gente poder falar sobre isso hoje, né? Estamos encerrando a nossa transmissão, a gravação da mensagem, e deixamos aqui um convite, dia 23 de março, nós teremos a celebração do nosso 11º aniversário como igreja no nosso espaço. Estará conosco o pastor João Batista, nosso amigo, nosso colaborador, nosso cooperador aqui, e ele vai trazer a palavra para nós. E vamos trazer nossos amigos, convidar pessoas, vamos cooperar uns com os outros para a gente fazer um bonito momento de confraternização, de comunhão, de celebração de mais esse aniversário de nossa igreja. Até lá, que Deus abençoe a todos e todas.